Pessoal, estamos aqui e esse programa de hoje é um programa comemorativo do arcabouço fiscal. Do arcabouço fiscal. Ó, o Rocha até sumiu, o Eustáquio. Mal a gente falou do arcabouço fiscal, ele desapareceu, olha só. Cara, impressionante isso, viu? Não, o arcabouço, o Rocha deve estar voltando, né? Mas na hora que eu vi o arcabouço ontem, eu tive uma certeza, né? Falei assim, tem uma coisa nesse arcabouço que a gente não tem dúvida nenhuma. Não foi o Rocha que escreveu. Não, isso não tem a menor dúvida, né? Se o Rocha tivesse escrito o arcabouço fiscal era uma página em branco, ele estava assim, vamos gastar, estava assim, vamos gastar. Se fosse o arcabouço do Rocha é assim, lei complementar tal, está instituído o fim da pobreza, está instituído o fim da fome. Cumpra-se a Constituição, cumpra-se a Constituição. É o arcabouço fiscal do Rocha. E os contrários vão para a cadeia. Pronto. Aí resolveu tudo. Não, mas falando sério... Comunista foi treinado para não aceitar a provocação. Falando sério, Roberto, eu achei bem positivo. Muito bom, estou muito satisfeito. Confesso a você que estou muito satisfeito. O que a gente vê, inclusive, nas críticas é o seguinte: existe uma crítica de esquerda, que é natural. Que é o calabouço fiscal. Eles chamaram de calabouço fiscal. A esquerda chamou de calabouço fiscal. Calabouço fiscal. Que queria ter mais gastos, essas coisas. E existe o pessoal do mercado dizendo que não teve corte suficiente, que não vai conseguir cumprir a meta de superávit fiscal, que tem muita coisa indefinida ainda, tal, né? Então existe uma crítica, vou dizer assim, mais à esquerda, existe uma crítica mais à direita, né? Então isso eu acho que até é bom que reflete a realidade do Ótimo, sim. Eu acho que essa crítica que você fala, que é a esquerda, é uma crítica de boa-fé. São pessoas de boa-fé falando de economia. A crítica da direita é uma crítica de má-fé, né? Que é os caras que querem, que são contra o governo, que votaram no Bolsonaro, e que querem que o governo do Lula dê errado, então ficam falando que não vai dar certo. Agora é o seguinte, isso aí, eu tive em São Paulo numa reunião, logo depois do segundo turno, e um grupo de uma corretora de investidores, de fundos de investimento, de uma corretora, me ligaram, queriam conversar comigo, que eu participasse de uma reunião com eles lá, umas 16 pessoas, para falar sobre o que poderia ser, em função da convivência que eu tive com o Lula aqui em Curitiba. Eu falei, não, tá bom, eu vou. Aí fui, e aí comecei a conversa, e o cara, não, mas isso aí não sei o quê. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não vim aqui para dar opinião, certo? Se vocês quiserem, eu vou dar minha opinião sobre a vocês sobre a opinião que eu tenho sobre o mercado financeiro. Eu dou, não tem problema nenhum se vocês quiserem. Mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para dizer para vocês, tentar fazer uma análise de o que é possível e é provável que aconteça, certo? Então, aí eu disse o seguinte, o que vai acontecer é que o Lula vai fazer um governo com responsabilidade fiscal, voltado prioritariamente para atender o social, certo? Não vai ser um governo gastador, o Lula nunca foi isso, né? Nem quando era do sindicato ele era assim, né? Quando ele foi tesoureiro do sindicato, extremamente responsável, e foi presidente da República e provou que é responsável. Então, ele vai reeditar isso. Não será um economista no Ministério da Fazenda, é uma equipe de políticos, ele talvez coloque economistas em posições que não sejam as posições de mando, porque o Lula não vai ficar colocando um economista lá para discutir com uma pessoa que entende mais de economia do que ele, então ele vai colocar um político, e o plano de governo que vai ter não vai ser o plano de governo do posto Ipiranga, não vai ter posto Ipiranga no governo do Lula, vai ser um plano de governo do Lula, que terá responsabilidade fiscal, repito, e terá profunda responsabilidade social. O Lula vai tentar fazer mais do ponto de vista social do que fez nos 2 primeiros governos dele. É isso. Então, quem tiver com a expectativa de que vai ter gasto, que vai ter responsabilidade, vai se frustrar, né? E o debate que se deu agora,
Aí, nesse período, quando eu fui fazer essa fala, estava o negócio a tara do teto de gasto. Não porque não pode acabar com o teto de gasto, o Eustáquio falou aqui a vida inteira. O Temer criou o teto de gasto e não cumpriu. Não, o Temer não criou para ele, não é que não tenha cumprido, ele excetuou o governo dele. É uma cretinice, né? Você quer fazer contenção de gasto para os outros, e você não dá o exemplo. Quando você toma uma medida dessa, qual é a primeira coisa que se exige? Que você dê o exemplo. E o Temer, é uma safadeza o teto de gasto do Temer. Aí vem o Bolsonaro, nunca cumpriu, o Eustáquio denunciava todo dia aqui, nunca cumpriu o teto de gasto. Aí vem o Lula, os caras, e o mercado fingindo que ele estava cumprindo. Fingindo, tal, teto de gasto, não sei o quê. Aí vem o Lula, os caras querem exigir que o Lula cumpra o teto de gasto. Aí o Lula disse, não vou cumprir, desde a campanha. Então, assim, não vai ter teto de gasto, mas vai ter responsabilidade fiscal, porque teto de gasto não é sinônimo de responsabilidade fiscal. E agora nós estamos aí, está anunciado um novo arcabouço fiscal, né? A nova âncora fiscal, vai ter âncora fiscal, vai ter responsabilidade fiscal. Então, assim, nós estamos vivendo num tempo de factoide e de fake news. Muita gente que fica por aí espalhando fake news, factoide, certo? Nunca tiveram nenhum dado objetivo, eu sempre cobrei isso, nenhum dado objetivo, nunca ninguém apresentou nenhum dado objetivo de que o governo do Lula seria um governo irresponsável do ponto de vista fiscal. Ô, Alberto, eu quero retirar o que eu falei antes, fazer uma autocrítica, porque eu acho que foi o Rocha que escreveu esse discurso aqui. Foi o Rocha que escreveu o arcabouço fiscal do Haddad. Não é possível. Eu nunca vi o Rocha falando desse jeito. Nunca vi o Rocha defendendo austeridade. Nunca vi, é a primeira vez. Isso é uma transformação, Rocha. Austeridade eu nunca defendo. Essa âncora fiscal aí gestada, que não é do Haddad, isso aí é do Lula. Eu repito o seguinte, fica uma histeria de que, não, o Lula nomeou o Haddad ministro da Fazenda, tem que deixar ele trabalhar e tal. Não é assim, o Lula não é o Bolsonaro, não tem posto Ipiranga com o Lula. Tudo que o Haddad for fazer lá, vai discutir com o Lula. E o Lula costuma discutir com todo mundo as decisões que ele vai tomar. Então, é um governo profundamente democrático, né? Isso aí foi debatido, existiam posições, vocês sabem, diferentes, né? Essa coisa de zerar o déficit em 2024, certo? Aí as pessoas não estavam dizendo, não tem problema, pode zerar o déficit. Agora, o que nós vamos fazer com o excedente de dinheiro que sobrar? Nós vamos meter lá no pagamento do serviço da dívida ou vamos gerar mais riqueza para o país? Mais investimento? Agora, olha aqui, o Rocha, só não precisava ter demorado tanto, pô, em abril, é brincadeira, podia ter sido, mas tudo bem, vamos lá, está feito. É uma outra coisa, é o seguinte, vamos lembrar o seguinte, o governo teve imensa dificuldade. Não, mas teve transição, mas deixa eu falar uma coisa, Rocha, o Lula está nos ouvindo, porque nós aqui criticamos os subsídios e pela primeira vez estão começando a falar em subsídios. Nós aqui criticamos subsídios o tempo inteiro, é ou não é, Eustáquio? Estão falando de subsídios. Desde sempre. Eu participei da transição, porque a transição foi aquilo ali, foi um negócio para inglês ver, ninguém resolveu nada naquele troço. Não, mas não é. Rocha, peraí. Rocha, eu entendo a sua disposição de defender o governo, mas não precisa ser tão chapa branca assim. Não precisa ser. Ô, Eustáquio, fala para ele. Não precisa ser tão chapa branca assim. A gente não vai mandar trechos desses vídeos para o Lula. Não vamos mandar. Não é questão de ser chapa branca. O fato é o seguinte, quais foram os... Não é, ainda bem que não é, hein, Eustáquio? Ainda bem que não é. A pergunta é a seguinte, quais foram os ministérios do governo Bolsonaro que participou da transição e passou as informações? Qual foi? Entendeu? Não teve, certo? Não teve transição. Foi uma coisa para inglês ver. Quem participou sabe que foi uma coisa para inglês ver. É o seguinte, entra o governo, uma dificuldade imensa para aprovar a PEC do Bolsa Família, negociando com o Centrão, com o diabo do orçamento secreto. Aí começa o governo... Vem a decisão do Supremo Tribunal Federal, acabando com o orçamento secreto, tem que refazer tudo. Vem o golpe de 8 de janeiro, crise Yanomami. Pô, estão pedindo para o governo. Aí não é questão de chapa branca, certo? Não, o Rocha é o seguinte, Eustáquio, o Rocha é o seguinte, entre 46 e 64 a gente viveu, né, a gente fala período democrático, mas mais ou menos, né, porque 15% da população votava, era uma democracia muito limitada. Mas tinham 3 partidos, né? O PTB na esquerda, o DN na direita, e no meio tinha o PSD, que estava sempre no governo. E o dito do PSD me lembra muito Rocha, que o Tancredo falava.
dizer, nós não ficamos nem com a Bíblia, nem com o capital. Nós ficamos com o diário oficial. Nem a Bíblia, nem o capital. Eu fico com o diário oficial. Essa é fantástica, cara. Isso daí, isso toda vez que eu vejo Rocha, eu me lembro dessa frase. É fantástico, rapaz. Aí você está... O Rocha já abriu mão do capital faz tempo, né? O Rocha não é apegado a diário oficial, não. Não, você entendeu em que sentido, no sentido metafórico. Ele está... tudo que o Lula fizer, ele vai defender. Se o Lula fizer A, ele vai defender. Se fizer o oposto de A, ele vai dizer, não, agora está certo, mudou. Né? Eu fui contra o golpe da Dilma, eu fui contra o governo Temer, achei aquilo uma aventura irresponsável. Quem embarcou naquilo tem que pedir desculpas para o Brasil. Eu fui contra o governo Bolsonaro, que é um governo de ódio, de golpe, de retrocesso, né? E sempre estive onde eu sempre estive. Então, aqui tem lado, rapaz. Aqui não tem esse negócio de ficar fazendo média, não. Aqui tem lado. Eu tenho lado. Agora, no momento, o lado é o Diário Oficial. Não, o Rocha... Mas, Rocha, o que... você teve uma convivência muito grande com o Lula durante muito tempo, e tal, tem uma confiança muito grande nele e tal. Isso eu acho até muito bonito, essa relação que vocês têm. Agora, tem uma coisa que confunde o público, né? Por exemplo, a Gleisi ficou batendo no ajuste fiscal, Aí, na última reunião, o Lula chama ela numa reunião de governo. Mas se ela não é do governo, por que ela está numa reunião do governo? E aí ela fica caladinha, pianinha, né? Então, assim, eu acho que isso pega mal para a Gleisi, porque ela falou e depois teve que engolir tudo. Não, assim, o Eustáquio vai defender, Eustáquio, vai defender, vamos lá. Porque a política, o melhor da política, Rocha, é que tudo é defensável. Na política, tudo é... Acertar na descrição do fato. Certo? Qual é o papel da Gleisi? Essa é a pergunta. A Gleisi é a presidente do PT. Qual que é a função dela nessa brincadeira? É defender as posições do PT. Dar satisfação para a base do PT, que, de grosso modo, é a base que ajudou a eleger o Lula e que bancou os programas defendidos pelo Lula durante a campanha. Então é o seguinte, o que a Gleisi fica fazendo ali? Ela fica lá, nós temos um compromisso com o povo votou em nós por isso. Nós temos... Então, esse é o papel dela. Aí, quando vem alguém, certo? Como eu digo, o mercado, quando terminou a eleição, o mercado diz o quê? O Lula, é o seguinte, desce do palanque, terminou a eleição, manda o povo embora, manda voltar daqui a 4 anos, teu negócio agora é com a gente. É assim que funciona, certo? O mercado foi para cima, tentando cooptar, enquadrar o Lula, foi para cima daí. Alguém tem que ficar lá, com a marreta na mão, batendo no mercado, para não deixar tomar conta, que se deixar, toma conta mesmo. Vocês sabem disso. Eles vêm e tomam conta. Então, o papel da Gleisi foi esse. Sabe? E ela conseguiu fazer uma média, e desse embate dela ser essa média, essa âncora fiscal que foi anunciada agora. Eustáquio, vamos desmascarar a fala do Rocha. Vamos desmascarar. Ele escorrega no momento. Ele disse assim, se deixar o mercado tomar conta... Poxa, Rocha, não força a barra. O cara não foi eleito pelo mercado. Como é que o mercado toma conta de um cara que não foi eleito pelo mercado? Isso não existe, rapaz. Poxa. Olha, vamos fingir... Eu concordo com o Rocha, Alberto. Porque é o seguinte, o pessoal que tem dinheiro, ele tem essa postura. Deixa o pessoal brincar de democracia. Peraí, agora vamos falar do que vem para frente. Vamos falar do que... Deixa eu só fazer uma lembrança aqui, Eustáquio, eu gosto sempre de lembrar esse fato. Em meados do século XVIII, Luiz Napoleão, governando a França, foi confrontado com o voto universal, né? Com manifestação de rua, confusão, para ter o voto universal. Aí ele chegou uma hora que não tinha mais como segurar, ele chamou os líderes europeus e disse, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa gente votar, que bem ludibriados eles votem em nós. E é assim que funciona, entendeu? Não, mas isso é genial. Esse Luiz Napoleão foi um gêniozinho, viu? Olha aqui, mas deixa... Rocha, vamos falar aqui para frente, que eu tenho uma coisa que eu... Bom, gostei. Eu acho que o arcabouço fiscal dá um rumo. Eu acho que ele é um arcabouço bem típico de um governo eleito, né?
o Temer não foi eleito, aí faz um negócio draconiano. Não para ele, né? Inclusive, ao não fazer para ele, Rocha, o que eu acho uma coisa absurda, né, além do que você falou, é o seguinte: ele não foi eleito, ele podia ter aplicado, ele não fez para ele ficar de bem com os políticos, uma coisa ridícula. Me permitam uma parte, certo? Eu sempre bato nessa tecla, tá? Porque assim, não para ficar cobrando das pessoas, mas assim, a história tem que ficar registrada como ela foi, certo? O maior problema do Temer, tá? Não foi o fato dele ser vice e ter aceito participar daquele processo de impeachment da Dilma para assumir a presidência. Ele foi eleito junto com a Dilma com um programa de governo. Certo? Aí ele assume a presidência e faz um negócio que trai completamente o programa de governo. Mas Rocha, deixa eu dizer, tudo na política e na economia, aí eu estou falando de fatos, tá? Né? Tudo na política e na economia está interconectado e é muito comum que as coisas não tenham um impacto imediato. O que você faz hoje vai ter um impacto positivo na frente, leva tempo. O Temer, eu acho que o teto foi um exagero, sempre achei, etc., mas ali foi uma reação ao exagero que veio antes, a gastança da Dilma. Tá? Então, teve um exagero, foi respondido com um exagero. Né? E agora é como se a gente estivesse voltando ao mundo normal. Não haverá exagero, não haverá gastança e não haverá nada draconiano como um teto. De 20 anos para cometer um exagero. Não, eu sei, mas é um negócio que, enfim, todo mundo sabia que ia mudar antes, né? Enfim, foi um exagero com exagero. Também a Dilma propôs gastos para o Minha Casa Minha Vida que você não conseguia financiar em 50 anos. Você agora está parecendo o PSD. PSD. Aí, o que acontece, Rocha? Agora, a gente tem uma coisa típica de um governo eleito. Um governo eleito tem que gastar, né? E um governo eleito de esquerda. Então, no fundo, é um arcabouço fiscal de centro-esquerda, porque ele depende da arrecadação. Tá? A gente pode trazer aqui, viu, pessoal? Eu vou falar com um economista que é muito especialista, ou semana que vem ou na outra, enfim, não tem pressa, mas agora, no próximo mês aí, o Manuel Pires, que ele é economista na parte fiscal, tá? Ele é um economista especializado nisso. E ele é otimista, ele já estava, ele falou isso para mim ano passado, antes da eleição, antes do resultado final, que o Brasil, do ponto de vista fiscal, ele vai estar bem a partir de 2025. Ele não estava preocupado com o longo prazo, ele tem as razões dele, é muito especializado, a especialização dele é toda a parte fiscal. E ontem eu falei com ele, né, ele forma a minha opinião com relação a isso. E ele disse, olha, tá ok, ele disse, eu não vi ainda os detalhes, eu estou aqui enrolado com o seminário, mas é isso mesmo. E o que eu vi aqui, geral, o pessoal falando, né, é que esse arcabouço vai depender de arrecadação. Tá? E o que eu acho positivo, né, que está veio ontem muito forte, é claro que a maioria das pessoas não leu isso, não tenho dúvida, mas eu, como gosto desse tema e acho que ele é relevante para o futuro do nosso país, eu vi muito forte isso já no noticiário, esse ataque aos subsídios malucos, inclusive dizendo que esses subsídios são criticados pelas organizações internacionais, né? Então começou a aparecer. Eu não sei se vai mudar, porque, né, infelizmente, a gente tem que botar, de fato, os pés no chão, porque a resistência política vai ser muito grande. Mas eu, Rocha, gostaria que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, ele tomasse para ele essa tarefa e enfrentasse. Tá? Eu acho assim que 2 ou 3 subsídios são muito importantes para ser enfrentado. Nada radical, né? Algo que seja viável politicamente, mas a redução do subsídio do Super Simples, chama Super Simples, Simples Nacional, tem vários nomes, isso daí é vergonhoso, né? Argumenta-se que isso é dado para as pessoas gerarem empregos em suas empresas, pequenas empresas, não acontece, tem 1000 estudos que mostram que não acontece, você baixa, né, o imposto, você dá a isenção e eles não geram emprego. Então, a justificativa ela é falaciosa. Tá? As isenções do imposto de renda são 2, né? Os subsídios que são dados para a educação privada e para a saúde privada, essa é uma isenção importante do imposto de renda, e o outro, os não tributáveis. Tá? Então, são 2, tem lá os itens. Né? E alguma coisa, eu sei que é inviável politicamente acabar com a Zona Franca de Manaus, né? Pode lá ter um ou outro mérito, mas podia haver uma redução do volume de subsídios da Zona Franca de Manaus.
né? Tudo isso que eu falo incremental, no prazo de 4 anos, nos próximos 10 anos, fazer uma proposta, reduzir 2 pontos percentuais por ano, para todos esses itens. Não é possível que isso continue. Isso daí, no nosso orçamento, é uma coisa vergonhosa, isso não beneficia os pobres. Não tem nenhum pobre sendo beneficiado com esses subsídios. Nenhum pobre. Roberto, o Haddad está chamando isso de recomposição fiscal, né? De vez de ter aumento de imposto, você vai recompor. É tirar subsídio e aumentar imposto, mas tudo bem, né? Isso aí teria o efeito de aumentar a arrecadação e equilibrar as contas públicas, né? Agora, eu critiquei a Glaze, agora eu vou elogiar a Glaze, né? Porque assim, nada disso vai funcionar se a taxa de juros ficar 8% real ao ano. Mas você já viu, o presidente do Banco Central já deu uma declaração elogiando o arcabouço. É isso, cara. Entendeu? Esse é o problema. Ele já falou várias vezes, ele elogia publicamente, chega lá no Banco Central, ele faz uma ata draconiana, né? Então é o seguinte, pela lei do Banco Central, se ele não cumpriu, como ele não cumpriu nos últimos 2 anos, a meta de inflação, né, ele pode ser destituído. Sim, claro. Então, eu acho que tem que repensar realmente, avaliar a correlação de forças no Senado e propor a destituição do Campos Neto. Só uma coisa, tá? Eustáquio, na hora que você propõe por que não alcançou a meta, né? O Brasil é cheio, lotado de faz de conta, tá? Tá bom, aí vamos lá, você destitui alguém e põe, agora eu vou botar você para cumprir a meta. Se o cara levar a sério cumprir a meta, ele vai dizer, então vou ter que aumentar os juros. Você entende? Roberto, o problema é o seguinte, quando o Eustáquio era da Libelu, então ele queria pegar o Roberto Campos, quando ele era da Libelu, eu era da Polop. Pois é, ele era da Polop, queria pegar o Roberto Campos, nunca conseguiu. Então agora ele está querendo pegar o Neto. Eu acho assim, o cara vai começar, ele elogiou, né? Eu acho até, o Rocha, não sei, olha, eu não sou especialista, né? Tem economista dos dois lados, eu fico olhando aqueles que eu considero os melhores e fico seguindo para formar minha opinião. Eu respeito sempre os especialistas. Mas eu fico pensando se não seria o caso de aumentar um pouco a meta, entendeu? Aumentar, né? Fazer uma coisa mais realista. Tem economista que acha que não, tá? Mas talvez aumentar um pouquinho, entendeu? Mas se o governo... Aí, uma das coisas... Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Desses economistas que eu sigo, um deles me disse, olha, Alberto, em breve a inflação vai estar a 4, né? Mas depois ela vai voltar a 6, dentro das projeções. É claro que essas projeções são refeitas, mas quando ele falou... Dependendo da conjuntura econômica, não tem problema nenhum, a inflação está 6%, dependendo da conjuntura econômica, entendeu? Eu tenho muito medo, veja só, Rocha, a sociedade brasileira reage muito à inflação. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que paga a conta na Argentina, um argentino que mora no Brasil, mas tem as irmãs morando lá. Eles pagam a conta de energia elétrica 3 vezes por mês por causa da inflação. Tem 3 datas no mês para pagar a conta de energia elétrica. A gente não chegou a ter isso na nossa hiperinflação, né? Mas a gente tinha inflação para ter isso, a gente não instituiu, mas poderia ter instituído, né? O Brasil é um país que ficou muito traumatizado com a inflação e a população, a opinião pública reage muito. E a principal reação, Rocha, é piorando a avaliação do governo. Então, se a inflação sobe, né, é isso que eu sempre chamei a atenção disso aqui, tá? Se a inflação sobe, o presidente do Banco Central, qualquer que seja ele, indicado por Lula, não indicado por Lula, vai ter que tentar baixá-la. E aí o governo vai virar uma luta permanente contra a inflação. Então, é muito ruim que a inflação suba. Esse é um lado que eu estou falando de opinião pública, é a minha especialidade, tá? Assim, relembrando aí, se tem um amigo, economista com quem você falou, eu não temo isso, porque eu não acho que nós vamos caminhar para uma situação de instabilidade como essa. Eu digo o seguinte, a inflação ela pode migrar para 6%, se for um movimento, né, compatível com a conjuntura econômica, não vai assustar ninguém. O problema é a incompatibilidade. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, talvez, né, estou aqui... Ele cortou aí para você?
Tá instável a sua. Eu acho que o governo pode ter... Estou com pouco sinal, peraí. Sabe o que é, o Eustáquio? Ele está falando agora de coisas muito responsáveis, aí o sinal dele varia. Quando ele fala de coisas irresponsáveis, o sinal fica fortíssimo. Esses comunistas são incríveis. Você sabe o seguinte, eu ia dizer o seguinte, que talvez o governo não tenha se mobilizado para mexer na meta da inflação, certo? Porque eu penso, e não é informação, isso é um palpite, que há um consenso dentro do campo do governo, envolvendo Haddad, Gleisi, todo mundo lá, de que é preciso atacar esses subsídios, né? E se o governo atacar os subsídios seriamente e conseguir resultado, não tem muito motivo para você sair correndo para mexer na meta da inflação, certo? Você vai tirar daí o que você precisa, certo? Eu estou dizendo isso por quê? Porque o Lula, quando esteve em Curitiba, ele reiteradamente, inclusive em entrevistas que ele deu quando estava aqui em Curitiba, quando foi permitido a ele dar entrevista, né? Vamos lembrar que ele foi proibido de dar entrevista por uma decisão do Fux, talvez a maior censura do nosso período de democracia, e maior e mais brutal censura do nosso período de democracia, que foi proibir a Mônica Bergamo e o Florestan Fernandes de entrevistar o Lula em Curitiba, e ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto. Mas, enfim, ele falava muito o seguinte, que o que aconteceu com a Dilma foi um absurdo, porque os caras elegeram o Cunha para a presidência da Câmara, e todas as tentativas da Dilma de reduzir o subsídio resultavam em aumento, porque os caras metiam aquelas coisas lá na medida provisória, em vez de diminuir o subsídio, aumentava. Certo? Ela não conseguiu diminuir o subsídio, e o Lula, inclusive, falava assim, porra, nós estamos com 500 bilhões. Mas, o Rocha, deixa eu falar, vamos falar... Com isso. Vamos falar a realidade, né? Essa quantidade de subsídios do nosso orçamento para não pobres é uma obra coletiva. É uma obra coletiva. Isso aí vem de anos, anos. Isso é uma obra de todos os governos. Infelizmente, cara. É o seguinte, Alberto, isso decorre o seguinte, vocês talvez saibam até melhor do que disso do que eu. É o seguinte, o Estado brasileiro é um Estado capturado por interesses de quem não precisa dele. Mas, Rocha, esse do Super Simples, eu acho ele revoltante, tá? São mais de 100 bi. Esse é recente que eu digo, não vem dos anos 70 ou 60, ele é recente, e ele assim, cara, a FIF foi ministro da Dilma. O Afif era o maior representante, o maior lobista do Super Simples. São todas essas FEComércios, clube de diretores lojistas, né? Todas essas lojinhas optam pelo Super Simples, sem contar o que a gente já sabe, de profissional liberal, pejotização, né? Mas, cara, e essa turma, eu sempre falei, essa turma tudo bolsonarista, financiou Bolsonaro, motociata de Bolsonaro, cara, vão criar uma confusão para reduzir o Super Simples? Vão, mas tem que reduzir, é um subsídio que não faz nenhum sentido. Eu sempre digo, cara, vamos lá, eu tenho minha lojinha, eu estou operando, né? Vivo com ela, etc. E recebo isenção de impostos. Né? Faço lá o meu contador, aí eu vou pegar aquele dinheirinho todo mês que eu deixei de pagar imposto, no final do ano fazer uma viagem à Europa. Eu não vou gerar outro emprego. Você sabe, Rocha, você tem um negócio, você sabe que quando uma pessoa tem um negócio, ela só emprega alguém quando ela precisa de alguém para empregar. Não importa a carga tributária, você precisa empregar. Meu negócio cresceu. Aqui está faltando um funcionário. Você vai lá e abre uma vaga de emprego. É assim que funciona o emprego. A regra, Roberto, vou dizer o seguinte, a regra no Brasil, não sei dos outros países, vou falar do Brasil porque eu não conheço bem a realidade dos outros países, mas no Brasil é o seguinte, você olha para o sujeito, ele está andando de BMW, morando num condomínio fechado, com casa na praia, lancha, você vai olhar, está tudo financiado, né? Tudo com pagamento de prestação, certo? E aí você olha para a empresa, ele está muito bem, está muito bonito, vida confortável, aí você olha para a empresa do cara, a empresa está toda arrebentada, né? Porque tem uma cultura, certo, de que o sujeito não está nem, olha para a empresa como
uma coisa para extrair, para pilhar. Um dia eu vi um cara, ô Rocha, um dia eu vi um cara no Twitter dizendo o seguinte: pô, eu tenho a impressão que todo mundo que eu conheço que tem lancha é falido. O cara disse isso: todo mundo que tem lancha é falido. Então é o seguinte, Eu achei ótimo. quase que uma cultura isso. Você olha, o cara está muito bem, mas a empresa dele está mal. Né? Por quê? Porque ele maltrata a empresa, tira tudo da empresa. Certo? É exceção no Brasil o empresário que você olha para ele, você está com a vida simples, mas aí você olha para a empresa dele está muito bem. Está indo muito bem, porque o cara consegue fazer uma gestão responsável da empresa, ele não pilha a empresa. Né? Isso aí é uma coisa... Isso que me leva a pensar o seguinte: o pessoal da esquerda ficou horrorizado. Nós temos no Brasil algo em torno de 3 trilhões, certo? de reais de crédito da União, de gente que deve imposto, deve qualquer coisa. As dívidas que a União tem com as empresas e as pessoas físicas. 3 trilhões. Certo? Eu privatizaria isso. Chamaria os credores da dívida do Brasil. Gente, é o seguinte, eu tenho aqui um crédito de 3 trilhões para receber, estou devendo para vocês. Então é o seguinte, eu vou passar esses 3 trilhões para vocês e vocês se virem para receber esse negócio. Eu vou passar 3 trilhões com desconto aí de... Dá um desconto. 40, porra, dá um desconto imenso, maior, se for o caso. Vocês se virem para receber essa porcaria. Mas acabou. Certo? Aí a Advocacia Geral da União não vai ficar se matando para correr atrás de devedor que embarga, que recorre, que não acaba nunca a dívida, entendeu? Aí de tempos em tempos faz um refis, o cara adere o refis e não cumpre o refis, sabe? É assim. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma auditoria nessa situação e tornar isso uma coisa mais séria. Rocha, completando o que você falou, é o seguinte, existe uma coisa intergeracional no Brasil que é muito conhecida, que é o seguinte: pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, de vez de ter o filho e o neto, no Japão é assim, a Toyota é família Toyota, né? Toyota no Japão. O avô, o bisavô, era samurai. O cara era um samurai. Quando acabou os samurais, o cara montou a firma. É uma firmazinha vagabunda. Aí o filho melhorou e o neto montou uma grande firma de automóvel, de várias outras coisas, né? Mitsubishi, a mesma coisa. Agora, no Brasil, não. O cara fica rico, aí o filho vira um nobre, né? E o neto fica pobre. É assim. Só que tem uma diferença, né? Esse neto aí, ele vai herdar a cultura, né? O Gessé Souza pega carona nisso aí para dizer o seguinte: o filho do catador de papel, quando o catador de papel morre, ele herda o carrinho e a ignorância toda do sujeito, entendeu? O filho do bacana que quebra herda a cultura do cara, né? Vai poder ter a chance de se reerguer. Mas, Rocha, esse pessoal, né, eu me lembro, eu tive muito contato com a FEComércio de São Paulo, né? E houve um processo que iria acontecer independente do governo. Hoje, durante o governo Lula, Rocha, uma coisa que os governos Lula, né, os dois, né, nunca se mexeu na tributação. Lula governou o país e não tornou a tributação progressiva. A disputa clássica entre esquerda e direita em todos os países do mundo, e não chegou no Brasil até hoje, é que quando a esquerda chega no poder, aumenta a progressividade, e quando a direita chega, diminui. E você fica nessa gangorra. É assim que funciona. A esquerda aumenta a progressividade para transferir a renda para os mais pobres. E a esquerda e a direita diminui, teoricamente, para gerar eficiência na economia, aumentar os investimentos. Isso faz parte. No Brasil, não aconteceu até hoje. Mas você tocou num ponto agora que as pessoas cobrando, com 3 meses, cobrando do governo soluções que não são simples, né? Sim, mas sabe o que é, Rocha? Eu não estou cobrando a solução. Eu estou cobrando o debate. O debate você pode começar, sim, e deve. Você sabe que para você cozinhar a massa, você tem que bater nela. Né? Tem que começar a bater na tecla. Sim, mas o seguinte, nós tivemos um debate. Essa pancadaria do juro aí... Isso vai estar na reforma tributária. Isso vai estar na reforma tributária. Não, mas isso que eu ia dizer. Assim, o debate teve na nova âncora fiscal, o debate foi intenso.
Toda essa confusão em cima do juro já era parte do debate para você construir a nova âncora fiscal. Agora, o governo está vindo aí com uma reforma tributária. Né? Eu vou dizer para você, se o governo conseguir fazer 20% de um projeto de reforma tributária esse ano, certo? Aí eu acho que o país engata e vai embora, né? Porque precisa mudar esse sistema que nós temos no Brasil, que é um troço. E eu vivo da minha empresa, eu falo que eu sei que eu vou ter que pagar mais imposto, é contra o meu interesse, mas, cara, para você viver num país mais igual, não tem jeito, né? Eu quero os benefícios de um país mais igual. O benefício de um país mais igual é menor violência, é poder meus filhos andarem na rua, sei lá, mais em paz, enfim, é tudo complicado, mas é isso. As pessoas costumam dizer o seguinte, quando fazem essas comparações absurdas do Brasil com a Finlândia, com a Dinamarca, falam, mas lá na Finlândia e na Dinamarca o Estado entrega um serviço de boa qualidade. Só que é o seguinte, vai ver como é que era a Dinamarca no começo do século XIX, a Finlândia no meio do século XX. Era uma coisa gente, então, as coisas precisam começar a ser feitas, entendeu? O Eustáquio não gosta de ouvir isso que você falou, não, tá, Rocha? Agora eu vou aumentar o que você falou. Vai ver como era a Finlândia, vai ver. O Eustáquio, aquele livro, Factfulness, do Hans Golding, que faleceu, né? Ele começa o livro, você não leu, um absurdo, por isso que você é catastrofista, por isso você não leu corretamente o livro, você esqueceu. Eu não só li, como eu passava para os meus alunos. Mentira! Vídeo dele, tem vídeo dele assim, de 20 minutos, 30 minutos, cheio de vídeo dele na internet. E aí ele começa o livro contando uma história. Um garoto estava jogando bola, sei lá, estava andando de bicicleta, e tem uma vala de esgoto na rua, bababá. Você se lembra disso? Ele caiu no esgoto, chegou em casa todo cheio de lama, cocô, minha mãe saiu no banheiro, aí ele vai dizer, sabe onde é que foi isso? Na Suécia. E sabe que menino era esse? Era eu. Ele conta essa história no início do livro, que era anos 50, anos 60, na Suécia. Né? Ele conta exatamente essa história do livro. E a vida melhorou. Melhor dizendo, Eustáquio, só fez melhorar. Agora o Eustáquio vai subir da cadeira. Agora ele já vai fazer assim e vai vir para a pancada. Gente, eu já falei 1000 vezes com o Alberto que eu concordo com isso, que a humanidade avançou fantasticamente. A expectativa de vida, isso eu acho que é a coisa mais fantástica. Desde o surgimento do Homo sapiens, há 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, a expectativa de vida era menos de 25 anos. Hoje ela está em 75, próximo de 75. Então ela triplicou e esse ganho todo foi basicamente no século XX. Então isso eu concordo plenamente. Que bom. Qual era a expectativa de vida na Idade Média? Era 30 anos, já tudo... 25 anos, 20, 25 anos. Quando teve a peste, diminuía mais ainda. Mas aí o que eu sempre falo? A única coisa que piorou foi o meio ambiente. Isso eu concordo. Isso eu concordo. É isso que eu chamo a atenção. Quer dizer, a gente está cuspindo no prato que a gente está comendo. Mas eu acho, Rocha, Eustáquio, sim, pode até ser tarde, eu admito isso, né? Mas você vê, agora já tem mais gente falando, já tem mais gente, pode ser que não se verifique, você é o demógrafo, que a população não vai chegar a 11 bi. Caso não chegue a 11 bi, será uma grande coisa, tem muitas iniciativas aí, né? Está crescendo. Eu acho que é tarde, você mesmo falando, vai vir o El Niño, vai ter um aquecimento. Cara, mas o que eu acho? O ser humano, a gente fala, só no Brasil deixa a solução para a última hora, só resolve quando vem tragédia. Em todo lugar é assim. Em todo lugar é a mesma coisa. Então, o ser humano vai atacar para valer o problema ambiental quando as tragédias, né? Eu sempre brinquei, né, metaforicamente, dizendo, quando não puder mais esquiar nos Alpes. E está começando a acontecer isso. Né? Ele vai... O ser humano é reativo, você tem razão. É reativo, não tem jeito. O exemplo mais clássico que eu acho que tem é o Tamisa, o rio Tamisa, que era um esgoto a céu aberto, certo? Hoje está lá, recuperado. Então, as pessoas reagem. Reagem, deixa acontecer a tragédia e depois vai atrás dela. É isso. Deixa eu te falar uma coisa nesse sentido aí que eu fiquei impressionado. Porque assim, eu tive em Pequim em 2008, Xangai.
era impressionante a poluição. Assim, é de jeito assim, você não vê o outro lado da rua, de tanta poluição. E agora, com essa reportagem que teve aí da ida do Lula, tinha vários repórteres da CNN, da Globo, lá em Xangai, lá em Pequim. Eu fiquei impressionado com a mudança do ar. Aí, o que acontece? Eles tiraram o carvão, porque a grande poluição é o carvão, aí começaram a usar energia renovável e trocaram os carros. Por exemplo, toda a frota de ônibus é elétrica, não emite e não faz barulho. Toda a frota de táxi é elétrica e o carro elétrico tá predominando nessas grandes cidades da China. Então, assim, é uma mudança assim, em 15 anos que realmente Agora, o Eustáquio, tão rápida. esse negócio do aquecimento global talvez já esteja contratado mesmo uma mega tragédia aí, está aí acontecendo, né? O que aconteceu no litoral norte de São Paulo, o Paquistão, né? Enfim, paciência, várias vezes já aconteceu. Você sabe que já várias, a Revolução Industrial em Londres. A questão é o seguinte, ó, só falar uma coisa, é o seguinte, isso o Giddens, né, o sociólogo inglês lá, ele tem um Anthony Giddens. Ele fala uma coisa mais ou menos assim, é que você começa a mexer quando a água chega no pescoço, né? E aí que a sociedade começa a mexer. O problema da aquecimento global é o seguinte, é que isso que já está contratado hoje, ele vai continuar nas próximas décadas. Eu escrevi um artigo um mês atrás agora, né? Eu mandei para vocês, falando sobre o recorde de degelo na Antártica. E o fim das praias do Rio de Janeiro. O artigo bombou na internet, foi o artigo mais acessado lá do Você, marqueteiro, você falta com a verdade para bombar na internet. É uma vergonha. Me falaram exatamente isso. Falaram que eu estava sensacional. Viu? Olha só. Mas, olha, eu moro 20 anos no Rio, né? Eu já vi, assim, inúmeras vezes, o mar avançando na Praia do Flamengo, ali naquele aterro do Flamengo, avançando na Avenida Atlântica, avançando na Vieira Solto, né? Avançando lá na Barra da Tijuca, onde o condomínio do Bolsonaro é um condomínio que está abaixo da avenida. Quando o mar passar a avenida... Afoga o Bolsonaro. Vai inundar o condomínio todo do Bolsonaro. Então, assim... Cara, eu tenho um conhecido que mora em Brasília. O Bolsonaro parece que alugou uma casa em Brasília. Eu tenho um conhecido e disse, Alberto... Não, o PL alugou para ele. Esse cara me falou assim, Alberto, essa casa é no mesmo condomínio que eu moro. Agora, teve uma coincidência. Tem uma casa na frente da minha que tem aluga-se. E tiraram essa placa aluga-se e depois começou a sair no jornal que ele ia para o condomínio. Eu estou preocupado se foi essa casa que foi alugada para ele, porque é na frente da minha. O cara me falou isso. A gente vai saber em breve, cara. Eu vou perguntar para esse cara. Aí é muito azar, hein? É muito azar, mas ele está preocupado com isso. Eu vou até saber dele agora, que o Bolsonaro... Ele disse que mais ou menos na mesma época tiraram o diabo da placa lá na casa, na frente dele. Falei, ih, caramba. Antes de terminar, já que está falando do Bolsonaro, antes de terminar, primeiro eu vou registrar o seguinte, o Bolsonaro resumiu o que ele é, né? Ladrãozinho de joia. A explicação que ele deu das joias, né? Que ele vai e fala, pela minha amizade com o mundo árabe, certo? Assim, isso aí é o que o Bolsonaro é, cinismo, né? É cinismo, não tem, sabe, não dá para, não se pode esperar nada dele, né? Mas é o seguinte, hoje é dia 31 de março, não tem uma comemoração em lugar nenhum do Brasil. Isso. E você viu, Rocha, os militares proibiram. Assim, a tarefa nossa agora, nessa nova etapa da nossa democracia, é enterrar isso definitivamente. O golpe de 64 vai ser contado na história, nos livros e tal, em algum museu, mas, enfim... Minha tese de doutorado é sobre o golpe de 64, você deveria ter lido. Um absurdo você, um comunista, não ter lido minha tese. Vou mandar para você, me manda teu endereço. Olha só, isso aí foi um gol de placa do Padilha.
Porque é o seguinte, o Padilha falou assim para o Lula queria adiar o arcabouço fiscal para a semana que vem. Aí o Padilha falou, não, vamos divulgar no dia que o Bolsonaro chegar, né? E aí todo mundo ficou falando de arcabouço fiscal, quase ninguém falou do Bolsonaro, e a mesma coisa para o 31 de março. Né? Todo mundo está discutindo a reação do mercado, a bolsa subindo. É o que interessa, é o que interessa. Ninguém falando de 31 de março. E desapareceu o Moro, da história do Moro. Desapareceu o Moro, exatamente. Então, assim, são factoides, entendeu? O Moro, Bolsonaro, essa gente se alimenta de factoide. Então, quando você coloca o problema real das pessoas... Ô, Rocha, com relação ao Moro, eu ainda aguardo a cassação de seu mandato de senador. Tá? Eu tenho esperança nisso, pela mesma razão que foi aquela mulher lá do Mato Grosso, lá, aquela juíza lá, o Moro de saia, sei lá. As araucárias são muito fofoqueiras, sabe? Aqui. As araucárias ficam fofocando o tempo inteiro. Assim como elas diziam que o Lula ia ser preso, antes do Lula ser preso, elas hoje dizem o seguinte, que estão falando aí as araucárias, não? Que o Moro fez caixa 2, né? que gastou dinheiro para o bairro dos Panos, usou escritório de advocacia para... Estão falando, não sou eu. Entendeu? Assim, o Moro e o Dallagnol são madres superioras. Eu não acredito que eles tenham feito esse tipo de coisa, entendeu? Mas estão falando, as araucárias falam essas coisas. Não, o Rocha, dessa coisa da Lava Jato, uma das coisas que mais me impressionou foi aquela tentativa do Dallagnol de pegar 2 bilhões... Não, aquilo é incrível. 2,5. 2,5 bilhões da Lava Jato para a Força Tarefa. Aquilo ali é a coisa mais vergonhosa do mundo. O Gilmar Mendes sempre fala disso. Como que pode, rapaz? Você está fazendo um movimento para acabar com a corrupção, aí você quer pegar 2,5 bilhões. Quer roubar 2 bilhões. E dá para meia dúzia de procuradores. Aquilo ali é uma confissão explícita de mau caratismo, aquele negócio. Vamos terminar o programa de hoje com essa sua indignação, Eustáquio. A sua indignação é fantástica, eu confesso. Vamos falar só 2 coisas de população. O IBGE deu a notícia essa semana que o Brasil cresceu, né? Cresceu de tamanho. Usando medida de satélite e tal, o Brasil descobriu que é 72 quilômetros maior do que... Não é nada, mas Cresceu aonde? Eu não vi isso. Qual foi a região? Foi em várias regiões, mas principalmente nas regiões de fronteira, do norte, centro-oeste. Tirou de qual país? Não é nem... região, por exemplo, junto com o mar, mas junto com a Venezuela, junto com a Bolívia. É uma remedição do negócio. 72 quilômetros quadrados não é nada, entendeu? Perto de... Uma das coisas mais engraçadas que tem é ver alguns babões da direita falando que os índios que estão ali com problema na Amazônia são índios venezuelanos. Eu falei, vem cá, como é que você sabe se o índio é venezuelano ou é brasileiro? O vídeo lá no meio da floresta não tem uma cerca, né, para dizer que... Vai ser durante assim na puta que pariu. Vamos encerrar o programa, mas... A outra coisa, só antes de você encerrar, Alberto, você falou de população, é o seguinte, porque essa semana saiu uma nova projeção aí de população. A projeção de população é o seguinte, ela é feita, a ONU faz de 2 em 2 anos e ela vai reavaliando os novos dados. Então, a projeção de 4 anos atrás, 5 anos atrás, falava em chegar em 11 milhões. A projeção que foi apontada ano passado falava em 10,3 bilhões em 2100. Tá? Agora, a ONU faz várias projeções, assim, são centenas de projeções. A projeção mais baixa da ONU, a população vai chegar no máximo a 8 milhões e meio e cair para 7 em 2100. Mas essa é a projeção mais baixa, a menos provável. E saiu uma pesquisa nova essa semana dizendo que essa projeção mais baixa da ONU seria a mais provável, né?
Mas isso aí, eu confio muito mais na projeção da ONU, que é feita, eu conheço muito bem como ela é feita, é de uma seriedade impressionante. Agora, projeção ninguém sabe. Sim, claro. Pode ser que mude as coisas. Mas então, assim, tem uma regularidade, né, Eustáquio? Mesmo nos países, se você pegar... Na ONU tem uma regularidade incrível. Não, eu estou dizendo o seguinte, a regularidade... Pegar o que ela fez há 30 anos atrás e pegar hoje, está certinho. Não, mas eu digo, quando vocês, demógrafos, ficam surpresos, ultimamente, né, nos últimos anos, a surpresa é para menor do que para maior, não é? Em todos os países, Índia, etc., México, a surpresa tem sido sempre para menor, não é isso? E outra coisa também, porque esse programa vai ao ar no começo de abril, e o outro dado demográfico também, que é um dado novo, em mais de 1000 anos, em milhares de anos, é que agora em abril a Índia vai passar a China. Tá? Pelos dados da ONU, em meados de abril, a Índia passa a ser o país mais populoso do mundo. Maravilha, pessoal. Um grande abraço, um bom dia para vocês, hein? Um abraço. Um abraço. Tchau.